celestial, en el precioso nombre del Señor Jesús, te agradecemos que lo enviaste para hacer mediación entre ti, Dios alto y santísimo, y nosotros, hombres bajos y pecadores. La preciosa sangre del Señor Jesús, preciosa fidelidad y amor, por el socorro prometido en base a tu gracia por la fe. Estamos delante de ti, Señor, en esta noche, confiando en tu presencia fiel sobre la base de tu fidelidad, no de la nuestra. Aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. En ese precioso nombre, Padre, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, por su preciosa sangre, por tu precioso Espíritu prometido, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos dejes leer en tu presencia tu palabra, que tu Espíritu fortalezca nuestro espíritu, que tu Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que no estemos meramente en nuestra naturalidad, sino en tu Hijo Jesucristo, trasladados al reino de tu amado Hijo, en espíritu y en verdad, por la gracia y por la fe. Concédenos hacernos a un lado, Señor. Concédenos tu presencia y tu operar entre nosotros, para la gloria de tu nombre, conforme fuere tu santa voluntad. Inclinamos ante ti, lo encomendamos todo en tus manos y esperamos de ti. A ti honra y gloria por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Como bien dijo nuestro hermano al comenzar a orar, estaremos esta noche en un tercer capítulo. Los hermanos que no han podido estar en las dos reuniones de estas dos noches pasadas, pueden conseguir, si lo desean, esos dos capítulos primeros que están ya con los hermanos aquí, creo que con Mario César, pueden conseguirlos, no sé con quién más. La primera noche vimos acerca de presciencia, elección y facer divino. Presciencia, eleição e facer divino. Dentro do contexto de Gênesis 1:26, quando o Senhor falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, etc. E nos detivemos nessa palavra façamos. E no fazer plural do Deus Trino, façamos, está o fazer do Pai, o fazer do Filho e o fazer do Espírito. E dentro do fazer do Pai, estivemos vendo o exercício do seu amor eterno,
a sua eleição, porque o amor de Deus, víamos eleição, e eleição em Cristo, segundo a sua presciência. E então Deus decidiu, Pai, Filho e Espírito, levar adiante, concluir seu propósito eterno. Com esse amor eterno, com esse conhecimento eterno, omnisciente, anticipado, sobre a base do qual Ele escolheu, mas não somente escolheu em Cristo, não sobre a base de mérito algum das criaturas, sino sobre a base do mérito do seu Filho e da obra do seu Filho, sendo recebido meramente pela fé. Em Romanos, Paulo nos diz que a fé joga fora toda jactância humana, porque somente estamos recebendo sem mérito alguno o que não merecemos. Por isso não é um prêmio, é um dom, é uma dádiva. A dádiva de Deus é vida eterna. Nos deu seu Filho, nos deu vida quando estávamos mortos, nos deu o Espírito. E o Espírito também não se recebe pelas obras da lei, senão por ouvir com fé. Eleição em Cristo. Deus conheceu antes da fundação do mundo quem receberiam a Cristo pela fé. A eleição não é somente eleição, é eleitos antes da fundação do mundo, nele. Eleitos nele, diz Efésios, Paulo aos Efésios. E Pedro disse, eleitos segundo a presciência de Deus. Não presencia, sino presciência, o conhecimento antecipado. E quando tocamos essas coisas, logicamente que se toca na eleição, se toca na predestinação, então aí começam a aparecer alguns interrogantes acerca de Deus, acerca do exercício da soberania de Deus, e passamos então ao segundo capítulo, que foi soberania, retribuição e cegueira, que foi as coisas que ontem estivemos considerando em continuidade por causa das primeiras. E quando estivemos vendo aquelas passagens da soberania e da retribuição ou punição, e a cegueira como efeito de retribuição, tocamos alguns exemplos, e entre esses exemplos vimos o relativo a Israel, o endurecimento de Israel, assim como o endurecimento de Faraó. E então, hoje é preciso desenvolver um pouquinho mais o relativo a esse exemplo no contexto dos demais de Israel. Por quê? Deixamos as coisas nesse aspecto somente iniciadas, mas ameritam uma leitura e consideração mais cuidadosa, e eu rogaria aos irmãos a abrir as suas Bíblias e ir lendo juntamente comigo, fazendo a comparação das traduções, para poder deixar que seja a própria palavra de Deus aquela que nos fale e o seu Espírito aquele que nos toca. Amém? Então, vamos empatar o capítulo 2 com este terceiro, começando em Romanos 11, e a partir de aí, então vamos dar continuidade com a ajuda do Senhor. Romanos, capítulo 11, vou começar lendo a maneira de epígrafe, o verso inicial, no início do capítulo. Não somente vamos a ver isto, mas aqui está
algo esencial. Romanos 11, 25. Porque, e já esse porque mostra que tinha estado falando muita coisa até aqui. A frase não começa com não quero, irmão, sino porque. A razão pela qual Paulo coloca esses capítulos 9, 10 e 11 de Romanos no contexto do Evangelho de Deus. Estávamos lembrando aquela correspondência das disposições dos temas em Romanos com o tabernáculo. E uno pensaria que depois de chegar no capítulo 8, onde fala do Espírito e da lei do Espírito de vida em Cristo, que correspondem ao lugar santíssimo no tabernáculo, já poderíamos passar diretamente para o capítulo 12, onde começa a falar da vida do corpo, a vida da igreja, do resto da casa de Deus. Começamos nos primeiros 3 capítulos, que falam daquela básia ou lavacro de bronze, e passamos para o altar no capítulo 4, os diferentes sacrifícios pelas transgressões, pelo pecado, etc. Nos capítulos 5, já passamos ao âmbito da nossa alma, no capítulo 6, capítulo 7, e por fim no lugar santíssimo, no capítulo 8, e no capítulo 12 aparece a vida da igreja. Até o capítulo 16. Mas o Espírito Santo, nesta carta tan sistemática de Paulo, que a maioria delas era mais de tipo conjuntural, mas esta é um pouco mais sistemática. Paulo inclui, antes de entrar no assunto da igreja, inclui o assunto de Israel nos capítulos 9, 10 e 11. E nesses capítulos trata assuntos de predestinação, de assuntos sérios, assuntos de vasos de ira preparados para a destruição, etc. E por isso tivemos necessidade de nos deter depois na segunda parte. E aí tocamos este assunto de Israel que hoje vamos continuar. ¿Por quê? Tudo isso está escondido nessa palavra por quê. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. O Espírito Santo, por Paulo, não quer que a igreja ignore o mistério de Israel. 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo fala à igreja em Corinto, 1 Coríntios 4, de que somos administradores dos mistérios de Deus. E aparece uma série de mistérios de Deus a ser administrados nas epístolas de Paulo e outros lugares da Bíblia. Mistério do próprio Deus, mistério de Deus, Cristo, o mistério da vontade de Deus, o mistério da economia de Deus, o mistério da piedade, o mistério do Evangelho, o mistério da fé, o mistério de Cristo, a igreja, o mistério dos 7 candeiros e das 7 estrelas nas mãos do Filho do Homem, os mistérios do reino dos céus, os mistérios das nações, como aparecem lá em Daniel, o mistério de Israel, como vamos considerar hoje, e também pelo lado negativo, o mistério da iniquidade, o mistério da Babilônia, o mistério da mulher e da besta que atrai, que tem os 10 chifres, o mistério da última trombeta, enfim. Todos estes mistérios devem ser administrados à igreja. E entre todos eles, não somente isso, a igreja não pode se concentrar somente neste assunto, mas tampouco pode ignorar. E quando chega a hora de tocar, e estamos nessa hora, temos que tocar. Então, amados, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério
para que no sejais presumidos en vos mesmos, con ese objetivo, no ser presumidos, porque por ignorar o mistério de Israel, muitas pessoas na cristiandade entraram na chamada teologia da substituição de Israel ou do reemplaço de Israel pela igreja, como se as profecias para Israel tivessem sido cumpridas na igreja e Deus já não tem nenhum lugar para Israel na Bíblia. Isso é presunção. E para que não sejamos presumidos em nós mesmos, não devemos ignorar este mistério de Israel. E coloca 2 pontos para sintetizar em que consiste o mistério de Israel e quais são suas principais partes. Que veio, não havia um Israel primeiro chamado de primícias santas, mas em determinado momento veio endurecimento parcial, não total, em parte, a Israel. E não para sempre, sino até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ontem vimos essas 2 frases. A plenitude de Israel, neste mesmo capítulo, vocês veem essas frases aí, nesta mesma epístola também, e agora a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo. Não diz todo israelita, que é uma diferença. Tem israelitas que não são salvos, porque ninguém se salva por ser israelita. Se salva por receber o Messias de Israel, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo falou aos israelitas em Jerusalém e falou: se não credes que eu sou, em vossos pecados morirei. Por isso, quando fala aqui, todo Israel será salvo, não fala de todo israelita, sino que as tribos de Israel, que representam a nação como tal, como nação, será salvo. Deus fez uma promessa para com a nação de Israel. Não todos os israelitas alcançam essa promessa, mas Israel como nação alcança. Então disse, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Ou seja que sim, houve impiedades em Jacó, mas o libertador, assim como apartou de nós, também de Jacó apartará as impiedades. E diz mais: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, ontem, quando estávamos considerando naquela leitura de Romanos, aquelas passagens de Israel, fizemos uma menção rápida, que hoje é necessário aprofundar mais, do cântico de Israel. Porque as coisas que Paulo falou, vocês ontem, quando estivemos vendo, se deram conta que ele está baseado nos profetas. Ele faz citações de Isaías, faz citações de Oséias, faz citações dos salmos messiânicos. Amém? E também essas citações que aparecem nesses salmos e nesses profetas têm a base no cântico de Moisés. Por isso, hoje é necessário que comecemos lendo pelo menos um pedaço do cântico de Moisés. Esse cântico de Moisés também aparece citado no Novo Testamento. Você vai para Apocalipse, no capítulo 15, se faz menção desse cântico de Moisés na boca dos vencedores. Então, não podemos deixar esse cântico só como coisa arqueológica, porque apareceria na boca dos vencedores no Novo Testamento. Se você quer ver, aí, capítulo 15, versos 2 e 3, diz:
vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Esse mar de vidro se corresponde com aquele lavacro, amém? Só que agora está mesclado de fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, ou seja, passaram por essa provação, por esse lavacro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Os vencedores entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Por quê? Porque o cântico de Moisés antecipadamente previa os acontecimentos com Israel desde o princípio até o fim, e não somente com Israel, sino também com o povo de Deus tomado dentre os gentios, as ovelhas do outro aprisco, mas do mesmo rebanho. A Bíblia fala de vários apriscos, mas fala de um só rebanho. Ele falou em Israel, as ovelhas de Israel, da casa de Israel. Também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O aprisco de Israel era um aprisco, mas as outras ovelhas não eram deste aprisco, eram de outro aprisco. Ou seja, que o Senhor tem vários apriscos. Mas diz, a estas também devo trazer. O Senhor vai tomando essas ovelhas dos diferentes apriscos e juntando num só rebanho, incluídos os tomados dentre os judeus e os tomados dentre os gentios, formando um só rebanho com um só pastor, que é Jesus Cristo. Não é Moisés, não é o Papa, é Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, vocês veem que aparece o cântico de Moisés em boca dos vencedores no tempo da besta. Ou seja que estes são tempos em que o sentido final do cântico de Moisés tem que estar em nossas bocas e nossos louvores. E hoje estamos revendo o cântico de Moisés. Então esse cântico está no capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Justamente antes de entrar na terra prometida, Deuteronômio foi escrito lá em terra de Moabe, antes de cruzar o Jordão, e esse cântico de Moisés foi cantado e ensinado por Moisés e Josué para o povo como um testemunha, e eles aprenderam antes de entrar a Israel este cântico. E neste cântico Deus estava antecipando o que aconteceria com Israel, tanto as coisas difíceis ao longo do caminho, como as misericórdias no final do caminho. Então este salmo é muito importante. Nós conhecemos Israel e a igreja não pode ignorar o mistério de Israel, sino que tem que estar de olho no relógio de Deus, que é Israel. O relógio de Deus é Israel. Temos que estar de olho com o que acontece em Israel também. Não é a única coisa, não vamos judaizar a igreja, mas não podemos ignorar este mistério que, junto com todos os demais, e dentro de seu respectivo contexto e peso, junto com os demais, deve ser administrado também na igreja. Amém? Então, esse salmo, esse cântico 32 de Deuteronômio, é um cântico que desde o verso 30 do capítulo 31 diz: então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. E assim começava esse cântico: inclinai os ouvidos. Se vocês me toleram, vamos aproveitar melhor, vamos ler todo o cântico. As primeiras partes vou ler mais rápido, são mais antigas,
Mas na medida que vamos chegando a nossos tempos, vamos ir freando e vamos ir sublinhando o que a nós atañe. Amém? Então, vou começar lendo rápido, você vai seguindo na sua Bíblia, comparando versões, etc., para entrar no sentido. Este canto diz assim: inclinai os ouvidos os seus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensa o Senhor povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta sua ninhada e voeia sobre os seus filhotes. Olhe quem que é a grande águia aqui. Estende as asas e tomando-os os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as nesses do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas, leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Está a era do romance da noiva iniciando. Vem segunda parte do canto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coisa. Engordou-se, engrossou-se, ficou nele e abandonou a Deus e o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Note, este era o cântico de Moisés, antecipando toda a história de Israel. E eles cantavam sua própria história futura. Que maravilha este canto. Com deuses estranhos o provocaram a celos, com abominações se irritaram. Aqui já começa a aparecer o linguagem de Romano. Com deuses estranhos o provocaram a celos. Agora Deus vai falar algo, que aqui a pouco neste canto, da qual coisa fala Paulo em Romano. Sacrifícios ofereceram aos demônios,
Disso também fala Paulo. Não a Deus. Há deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o céu. Viu isto o Senhor e os desprezou. Por causa da provocação. E essa palavra aparece novas vezes depois. De seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles o rosto. Lembra que estávamos falando daquele espírito de estupor, aquela cegueira. Você lembra o tema de ontem? Soberania, retribuição, cegueira. Mas como começou? Viu isto o Senhor. Se dá conta? Não é uma predestinação arbitrária. Deus é soberano, mas tem um caráter e faz uso de sua soberania segundo o seu caráter justo e seu conhecimento antecipado. Viu isto e os desprezou, mas não fala que é para sempre. Por causa da provocação de seus filhos e filhas. Por que foi isto? Por causa da provocação de seus filhos e filhas. Não é uma predestinação arbitrária de Deus. É por causa. Retribuição. E disse: esconderei. Aqui vem o endurecimento parcial de Israel. Anunciado, aquele que falou Paulo em Romanos 11. Assim, esse endurecimento é análogo ao endurecimento de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, não com uma predestinação arbitrária, sino por culpa do próprio Faraó. E o endurecimento de Faraó é análogo ao endurecimento parcial, não eterno, de Israel por um tempo. Pelo templo da plenitude dos gentios. Vamos ver como começa depois essa plenitude. Esconderei deles o rosto. Isso que é aquele espírito de estupor, aquela cegueira que não reconheceram o Messias, senão aqueles eleitos que receberam Cristo. A igreja de Jerusalém, as igrejas da Judeia, as igrejas da Samaria, da Galileia, os apóstolos, a gente das sinagogas espalhadas que receberam Cristo. Mas a maioria do povo ficou cego por provocar a Deus, por causa da provocação. Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim. Porque são raça de perversidade, filhos em que não há lealdade, a celos me provocaram. Repite isso, né? Verso 16, com deuses estranhos o provocaram a celos. Agora ele mesmo disse, verso 21, a celos me provocaram com aquilo que não é Deus. Adoraram o que não era Deus. Adoraram demônios, Moloque, Acera, Baal, etc. Me provocaram a celos com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu, disse Deus, os provocarei a celos. Não é isso que Paulo explica lá em Romanos? Com um povo, aí vem a plenitude dos gentios, os provocarei a celos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Quem é essa louca nação? Esse povo que vem dos gentios e que se torna crente no Messias de Israel, recebe as promessas que eram para Israel, o Espírito que era para Israel, a salvação, o perdão que era para Israel, recebem aqueles loucos gentios
e viram a igreja do Deus vivo. E agora eles não gostam disso muito. Ateus que são messiânicos, às vezes não gostam tanto dos gentios e querem enfatizar a parte judaica, mas o Novo Testamento sigue falando o que fala igual. Mas não podemos por isso presumir, porque aqui não terminou o cântico. Aqui só começou aquela parte que Jesus falou. Vamos abrir aí, marca aqui, voltaremos aqui, vai para Mateus capítulo 21, porque Jesus falou o que falou. Mateus capítulo 21. Neste capítulo 21, o Senhor fala várias coisas que têm a ver com este assunto do mistério de Israel e do assunto do endurecimento parcial, a plenitude dos gentios e a reinserção de Israel. O mistério de Israel tem essa parte. O endurecimento parcial que estamos lendo por enquanto no Cântico de Moisés e aquilo que se refere Paulo em Romanos 11. E logo aqui neste capítulo 21 você vê, por exemplo, que coisas trata este capítulo 21. Diz aqui a figueira sem fruto, se lembram? Essa figueira sem fruto é de Israel, né? Que se secou. Né? Depois perguntam com que autoridade ele faz estas coisas, e ele respondeu que se eles não diziam se o bautismo de João era de verdade ou era de mentira, era dos homens ou era de Deus. Como eles falaram que não sabiam, ele não respondeu também. Amém? Depois fala dos 2 filhos que ele envia à vinha. Né? Um filho que disse que ia, e esse de Israel, e não foi. E outro que primeiro falou que não, que eram os gentios, mas depois foi. Vê como ele vai introduzindo o assunto aí. Depois fala dos lavradores maus, e aí quando fala dos lavradores maus, é quando ele disse umas coisas bastante sérias. Desde verso 42, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Esse povo é os gentios loucos, do Cântico de Moisés, Deuteronômio 32. Israel provocou a Deus com idolatria. Então Deus disse: eu também vou provocar vocês a celos também. Porque Deus disse que Ele é celoso. No primeiro mandamento da lei diz: não terás outros deuses, porque eu sou celoso. Então aqui ele já tinha profetizado isto. Acaso não sabia, pergunta Paulo, isto Israel, se eles cantavam este cântico de Moisés durante todo o tempo? Aprenderam desde o tempo de Moisés e Josué e cantavam. Mas parece que não enxergavam. Às vezes nós cantamos coisas que não enxergamos, até que um dia, pela misericórdia de Deus, o Espírito abre nossos olhos e começamos a ver que estamos cantando. E eles cantavam e não sabiam que cantavam. Mas chegarão a saber. E esse mesmo cântico será cantado pelos vencedores de Israel. Se dá conta? Pelos vencedores na tribulação. Então voltemos aí a Mateus, já voltaremos lá de novo. Portanto, verso 43, essa é a parte chave. Vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Isso que está falando ele no Cântico de Moisés. E Jesus está baseando-se lá. E será entregue um povo que lhe produza os respectivos frutos. Esse, eu vos provocarei a selos com outro povo. Este povo é os gentios
povo tomado desde os gentios, dentre os gentios para o Messias. Somos nós, a igreja. Dá conta? É a igreja, esse outro povo. E por isso Pedro disse: antes não erais povo, mas agora sois povo, linaje escolhido, real sacerdócio. Como não vai ficar celoso Israel? Mas Deus sabe como fazer seu trabalho, porque eles fizeram isso, provocaram a Deus a fazê-los. Deus prometeu que faria a mesma coisa para eles entender. E você encontra esse selo aí, não é? É para respeitar. Não há que purgar aí descuidadamente. Isto é santo. Nós temos que entender a Deus e a palavra de Deus. Então voltamos lá para aquele cântico de Moisés, em Deuteronômio 32. Vamos a seguir lendo. Estava no verso 21. A celos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a celos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo, por que faria isso Deus? Porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas mesas, e abraçará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Por exemplo, o que aconteceu no Holocausto Nazi e outros pogroms que houveram. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dente de feras e ardente peçonha de serpente do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto o jovem como a virgem, tanto a criança de peito como o homem encarnecido. Aleluia! E aqui começa a terceira parte. Isto não é para sempre. A igreja não substitui a Israel para sempre. Deus tem um período de tempo para Israel, um período de tempo para os gentios, e um resto do tempo de Israel, nas 70 semanas, tem outro resto que falta para tornar a Israel. Então Deus, sim, corrigiu Israel. Deus fere, mas também sara, também cura. Tem tempos de espalhar pedras e tem tempo de recolher pedras. Tem tempo de diáspora, de dispersão, e tem tempo de alijar, de retorno. Irmãos, já não estamos mais no tempo da dispersão. O tempo do retorno já começou. E olha que fala aqui Deus, a partir do verso 26, ele começa a dizer que esse assunto com Israel, esse castigo tão terrível para Israel, não seria para sempre, não. Diz: eu teria dito. Olha o que disse: eu teria dito, mas não vou dizer. Não vou dizer. Teria dito, mas não vou dizer. Vou mudar o que vou dizer. Começou a anunciar também as glórias. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei, e farei cessar a sua memória dentre os homens. Quando ele estava celoso por causa da idolatria dele, foram criados um povo para Deus, adorando os ídolos e feticherias, coisas. Nesse momento Deus falou: eu os esparciria como se fosse para sempre, até a memória deles. Mas são amados por causa dos seus pais, por causa de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, dos profetas, das promessas dele. Ontem líamos aquela passagem que se fala de Israel, como se fala da igreja. Da igreja se fala que Deus antes, os que desde antes conheceu, a estes predestinou, e a estes também chamou,
e a estes também justificou, e a estes glorificou. Mas não somente fala que ele conhecia a igreja antes da fundação do mundo. De Israel também disse que ele conhecia Israel também, de antemão. Ontem vimos isso lá em Romanos. Também Deus conhecia Israel de antemão. Então Deus, que conhece todas as pessoas, ele disse: bom, estes vão nascer, estes que não vão querer crer, vão nascer na era da dispersão, no tempo da Babilônia. Mas estes que vão crer, vão nascer na era da Pérsia e vão voltar. E estes que vão receber o Messias, vou colocar no final. 144.000, 12.000 de tal tribo, 12.000 de tal tribo, 12.000 de tal tribo. Porque também Deus conhecia de antemão a Israel, assim como conhecia a igreja. Como a igreja, sendo infiel e o povo louco, recebeu misericórdia. Israel também, por causa da misericórdia concedida ao povo louco que virou igreja. Agora o Senhor também vai conceder misericórdia a Israel, que será reinsertado na mesma igreja, porque há um só corpo. Em Cristo já não há dois corpos. Em Cristo já não há mais judeu nem gentil. Cristo é tudo em tudo. Esse é o mistério de Cristo. Efésios capítulo 3, verso 6, Paulo diz que o Espírito tem revelado o mistério de Cristo a seus santos profetas e apóstolos pelo Espírito. E qual é esse mistério que diz aí Efésios 3, 6? Que os gentios são co-herederos. Por que não fala só herederos? Porque fala co, porque também com os israelitas. Co-herederos e membros do mesmo corpo por meio do Evangelho. Ou seja que os que eram vários apriscos, no Messias Cristo viram um só rebanho e um só pastor. Não estamos falando, repito, de judaizar a igreja, sino de cristianizar Israel. Isso que fala a Bíblia, vamos ver isso na Bíblia. Bem? Então seguimos lendo. E diz assim: eu teria dito, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo. O Senhor sabia que o inimigo ia falar: Israel, já acabou, esse assunto de Israel não tem nada a ver. Deus sabia que os inimigos antissemitas iam falar essas coisas. Então, vou frear aqui. Vou corrigir, mas não muito não. Vou parar no momento certo, vou aplicar o freio. Vai frear. Eu teria dito, borrarei a memória, apagarei a memória, mas disse, se não tivesse receado a provocação do inimigo. Amém? Meu Deus. E disse, e não foi o Senhor quem fez tudo isto, porque eles diriam, aí nesse verso 27, vamos ler de novo, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, como pensavam os romanos, os mamelucos, os turcos, qualquer outro dos que tomaram Israel. E agora estão falando outros, que vão borrar Israel do mapa. Mas Deus disse que não se iludam, não vão tomar Israel, não vão borrar do mapa, eles vão ser borrados. Os que querem borrar Israel, eles que vão ser borrados. Não entenda mal. Sim, Deus corrigiu Israel. Teve tempo de diáspora, teve tempo de ferida, mas também o Deus que fere, é o Deus que cura, o Deus que espalhou, é o Deus que recolhe, o Deus que fere, é o Deus que cura. Então diz aqui,
para que não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto, para que saibam que foi o Senhor. Olhe o que vai fazer o Senhor, porque o meu povo, começa a falar do povo dele, mas também fala assim. E o povo, gente, falta de conselhos, neles não há entendimento, tomara fosse neles sábio, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000 se a sua rocha los não vendera e o Senhor los não entregara? Como não entendem que é um assunto com Deus? Porque a rocha deles, dos outros, dos povos, não é como a nossa rocha. E os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra. Suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, seu vinho é ardente veneno de répteis, peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim, não aos povos ao redor. A mim, disse Deus, pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resbalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo e se compadecerá dos seus servos. Aqui está o retorno de Israel, o restabelecimento, a readmissão, a reinserção na boa oliveira. Me compadecerei dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre, quando todo mundo falou, terminamos com Israel. Vem aquele Gog e Magog com seus exércitos da Pérsia, o Irã e o resto para acabar com Israel, e Deus acaba com ele. Como está escrito em Ezequiel 28 e 39. Então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios, bebiam o vinho das suas libações. Levantem-se aqui, se eles a vos ajudem, para que haja esconderijo para vosotros. Ved agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Aleluia, Deus falando no seu céu, aleluia. Vai corrigir, mas vai sarar. Se vai compadecer. Não é essa a história, irmão? Não é esse o resto da Bíblia? Não é isto que está previsto aqui neste cântico de Moisés? Levanto as mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna. Meu Deus, um juramento de Deus. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Meu Deus! A gente pensa que está brincando com Deus. Embriagarei a minha seta de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Isso é para estes tempos do fim. As nações que vêm contra Israel. Louvai, ó nações, o seu povo. As nações queriam dizer, fomos nós que fizemos, destruímos esse mito de Israel. Mito que eles estão pensando. Deus vai mandar no final, louvai, ó nações, a Israel.
Da conta? Se a dispersão deles foi boa para a gente dos gentios, quanto mais o retorno deles, diz Paulo, pelo Espírito. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e, escute, fará expiação pela terra do seu povo. Ou seja, que ele os recuperará na terra. Você dá conta? E aí termina o cântico de Moisés, porque verso 44 diz: veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Ou seja que no 43 termina o cântico de Moisés. Então aí nos estamos dando conta daquelas coisas que ontem limos em Romanos 11, que fala da readmissão, reinserção de Israel. Haverá um rebanho e um pastor. O Senhor disse que ele purificaria Israel e daria o Espírito Santo a Israel. Vamos ver isso. Vamos para lá. Vamos aos profetas. Vamos agora a Zacarias ver a purificação e a Ezequiel ver o Espírito prometido a Israel. Zacarias, capítulo 13. Profeta Zacarias, profeta messiânico. Vamos ler lá as promessas de Deus. Desde o capítulo 12 se fala da salvação de Jerusalém. E aí mostra como Deus traeria de novo Israel à terra e os vizinhos estariam brigando contra Israel, mas Israel seria como braseiro de fogo entre lenha. Os povos ao redor seriam a lenha e Israel seria o braseiro de fogo. Isso está no capítulo 12. Vamos ler rápido e passar o 13 um pouquinho. Vamos ler. Verso 3. Naquele dia, leamos, se é possível, desde o verso 2 também. É Deus que fala. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Vão vir contra Jerusalém. Naquele dia, quando venham contra Jerusalém, irmão, nestes dias nós precisamos ter estas palavras claras e estar olhando não futebol, sino notícias proféticas. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, disse o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, de loucura os que os montam, sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então, o chefe de Judá pensará assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei o chefe de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma, não na Argentina, em Jerusalém. Irmão, acaso nós somos nós a geração que já começou a ver isto? Não, esta história de Israel desde que em 1948 voltou para a sua terra e começaram todas as nações ao redor vir contra eles.
e sempre saem derrotados os que vêm contra Israel. Quando são atacados os israelitas, ninguém protesta, mas quando Israel se defende, todos protestam. Mas Deus falou que assim seria. E que mais disse? O Senhor, verso 7, salvará primeiramente as tendas de Judá. Não começou assim em 1948? Só no 67 foi recuperada Jerusalém. Mas no 1948 Deus começou por Judá. E isso foi o que aconteceu. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Se o Senhor começava por Jerusalém, eles iam menosprezar aos redores. Deus começou pela periferia. O Senhor não chegou primeiro nos bairros pobres? Não era assim? Não nasceu lá em Belém, numa, como se chama em português? Manjedoura? Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Messias, Cristo, que não é um anjo criado, sino um anjo da paz de Deus, a teofania, o verbo divino, as aparições teofânicas de Deus. Este anjo falou na sarça para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai Moisés e fala: eu sou, me enviou a vós. Não é um anjo criado, porque a palavra malak, ou ângelo, tanto em hebraico como em grego, não é nome de natureza, sino nome de ofício de mensageiro. Enquanto o filho, o mensageiro do pai, é chamado o anjo do pacto. Mas não é um anjo criado, mas é um mensageiro de Deus. Por isso fala como Deus, como o anjo. Para que não digam, é um anjo e não é Deus. Ou é Deus e não é um anjo. Não, é o anjo do Senhor, Deus. Deus, o anjo, o filho, o verbo. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, irmão de Brasil. Olho com isso. Olho com isso. Olho com as associações de nações contra Israel. Olho. Com quem se estão associando? Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Aí é que reconhecem o Messias, no tempo de angústia. Porque na primeira metade da última semana, a 70ª de Daniel, na primeira semana eles fazem pacto com o Seol, recebem ao que não é como se fosse, porque Jesus falou: eu vim em nome do meu Pai e não me recebeste, outro virá em seu próprio nome e a esse recebireis. Então eles vão ser enganados pelo anticristo. E vão levantar o templo. E quando o anticristo se sente no templo, fazendo-se passar por Deus, eles vão abrir os olhos. Não era que nós pensávamos que se era. E começa o tempo da angústia, porque o coração do anticristo é contra o povo santo e contra o pacto santo, contra a igreja e contra Israel. Então aí começa aquele parto de conversão. Por isso fala em Zacarias de 2 pastores. O pastor que seria vendido por 30 peças de prata e o outro pastor falso que gosta da carne da gorda e não busca as pernas quebradas. Esse é o anticristo. O primeiro é o Messias. O Messias vem primeiro e não é recebido. O outro virá depois, vão receber e aí depois vão ser enganados. Depois vão abrir os olhos.
e aí a hora do nascimento deles. Então diz aqui: olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão-lo como quem pranteia por um unigênito. Oh, não foi João que falou esta palavra, já estava em Zacarias, o unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Por isso, depois da festa das trombetas e antes da festa dos tabernáculos, que tem a ver com o milênio, e a festa das trombetas tem a ver com Cristo anunciado pela igreja, a festa da expiação tem a ver com o reconhecimento de Israel. Eles eram ensinados esse dia a chorar, se arrepender e esperar a misericórdia de Deus. E essa festa é depois das trombetas e antes de Sukkot, os tabernáculos. Tem a ver com o reconhecimento do Messias por parte de Israel, um dos aspectos dessa festa. Continuamos, e sigue falando aqui o capítulo 12. Naquele dia chorarão como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adar Rimon no vale de Megido. Esta aí vai ser o Armagedon, no vale de Megido, Armagedon de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, as suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, suas mulheres à parte. Naquele dia, quando eles se voltam ao Messias, né? Aquele que traspassaram, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Esse, disse Romanos 11, citando o Senhor, essa é a minha aliança com eles, quando tire todos os seus pecados. Aquele que feriu, curará. Aquele que espalhou, já está juntando, já está fazendo isto, e está profetizado que dentre os gentios que amam a Deus, eles seriam ajudados para retornar. Oxalá estemos também entre os que ajudam no retorno de Israel e na conversão de Israel. Se parte da missão da igreja também, no final, parte dela, não a única, mas parte dela, e muitos verbos. Você ficaria assombrado de ver quantos capítulos Deus dedicou a este assunto na Bíblia. Monte de capítulos. Uma vez com a igreja em Petrópolis, duramos 3 dias lendo capítulos da Bíblia sobre só este assunto. Ou seja, não todos os 24 horas do dia, vamos dizer 3 reuniões em 3 dias, só vindo este assunto. Então vamos seguir lendo aí. E disse: acontecerá naquele dia, disse o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, deles não haverá mais memória, também removerei da terra os profetas de espíritos imundos. E aí sigue falando toda essa correção dos falsos profetas. Logo fala do verdadeiro pastor que é ferido, que é Cristo. E no capítulo 14 fala de aquele juízo, daquela praga do Senhor contra os que vêm contra Jerusalém. Então aí temos visto, Israel encontraria um manancial de purificação quando reconhece o Messias, porque o Messias é o manancial. E quando eles reconhecem a Cristo, por causa disso ficam dentro do corpo de Cristo. Então nós temos que estar preparados para reconhecer como nossos irmãos a todos os judeus que recebam Jesus como Messias, que nascem de novo, cujos pecados sejam perdonados, porque há um só corpo,
Habrá un só rebaño e un só pastor. Agora vamos ver a parte do Espírito também em Ezequiel. Vamos para Ezequiel 39. Ezequiel 39. Ezequiel capítulo 39. Vamos ler desde o verso 21 até 29. Ezequiel capítulo 39, versos 21 a 29. Pelo menos essa parte. Disse Deus por Ezequiel: encontraram? Amém. Vamos ler então. Siga na sua Bíblia. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Saberão as nações. Que tem que saber as nações? Por que estamos falando estas coisas do mistério de Israel aqui? Porque isto tem que ser sabido pelas nações. E na igreja se tem que saber, e a igreja tem que ensinar. Saberão as nações. Que vão saber? Qual é a essência do que eles têm que aprender de nossa parte? Isto. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram na espada, segundo a sua imundícia e as suas transgressões. Assim me houve com eles, e escondi deles o rosto. Não é isso que falava o cântico de Moisés? Não é isso que falam os profetas também, e Paulo? A Bíblia fala tudo disto. Portanto, assim disse Yahvé Adonai, que aqui traduz Senhor Deus, Yahvé Adonai. Como disse? Vamos ver o que disse. Agora, mudou o assunto, como mudou o cântico. O cântico tinha uma parte e depois tinha outra parte. Vimos o que aconteceu. As nações vão ver que Deus corrigiu a Israel. Mas não somente as nações têm que ver isso. Também a outra parte também tem que saber as nações. E qual é a outra parte? Esta. Agora, tornarei a mudar a sorte de Jacó. Tornarei, porque já lhe fez várias vezes. Quando ele trouxe Nabucodonosor, eles foram castigados, estiveram dispersos 70. Mas depois Deus tira reis fora, Babilônia, coloca reis, muda a sinhai dos tempos, vem Pérsia, vem Ciro, e volta a restauração de Israel. Voltam a edificar o templo com Zorobabel, com Josué, e depois a cidade com Neemias. Mas isso não aconteceria só essa vez. Diz aqui, tornarei, ou seja, outra vez, a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha, aleluia, e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Porque a tu próprio Gog e Magog, e Irã, Pérsia, e todos aqueles povos que vêm contra Israel, Deus vai terminar com eles. Diz que terminará com eles, por vir contra Israel. Nesse dia, diz acá,
quando eu tornar a trazê-los dentre os povos. Já começou. E os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, já começou. E tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando virem o que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem na sua terra, e que lá, ou seja, nas nações, não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o meu rosto, ou seja, que aquilo não era para sempre, era temporal. Aquele espírito de estupor, de cegueira, não é para sempre. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, dice Yahvé Adonai. Aleluia. Amados, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Não é bom que a igreja ignore o mistério de Israel. Endurecimento parcial, plenitude dos gentios, reinserção, readmissão de Israel, retorno de Israel, purificação de Israel, enchimento do Espírito de Israel. A igreja tem que saber isso. Agora, se vocês me permitem, uns minutos mais, vamos ver uma profecia em Miqueias, capítulo 5, 1, 2, 3. Uma das profecias mais ricas, mais abrangentes, são só 3 versos, mas falam muita coisa. Vamos lá, Miqueias, capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Depois de Jonas, antes de Naum, os 3 primeiros versos, na maioria das profecias messiânicas, aparece a vinda do Senhor ou para sofrer, ou em outras profecias aparece para reinar. E por isso os judeus, alguns, estavam confusos, diziam, mas parece que são 2 Messias. Um que vem para sofrer, possivelmente da casa de José, e outro que vem para reinar da tribo de Judá. E assim haviam escolas. Mas Pedro fala que Deus havia anunciado os sofrimentos e as glórias que viriam depois. Mas nesta profecia de Miqueias aparecem as 2 vindas. E nestes 3 versículos está resumida toda a história. É passagem que em hebraico parece oscuro e tenho comparado muitas traduções, a ver qual delas fica mais perto do hebraico. E neste caso, em outros casos não, mas neste caso achei que a versão Reina Valera fica bem perto do original. Então vou ler aqui e também vou fazer menção da tradução de Reina Valera, que ficou mais clara. Você depois pode comprovar isso no hebraico. Mas eu fiz essa pesquisa. E passo para vocês, mas você não tem que engolir, tem que comprovar. Agora, verso 1, Miqueias 5. Ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se a sítio contra nós. Esse é o sítio contra Jerusalém. E aquele no ano 70, que foi uma figura da grande tribulação, quando Tito, por que foi rodeado Jerusalém e destruído o santuário? Porque rejeitaram o Messias. Onde fala isso? Olha a seguinte frase: ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Não foi assim que fizeram com Cristo? Mas esse juiz de Israel, de onde que vai vir? Aí diz, verso 2: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá,
de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Aleluia. O rei de Israel viria de Belém. Quando os magos chegaram, perguntaram, falaram, Miqueias disse que vai nascer em Belém. Se lembra? Era esta passagem que eles tinham presente. Mas quem é este Messias que nasceria em Belém e que seria ferido? Dice aqui. E cujas origens, diz esta tradução. Sabe qual é a palavra mais exata no hebraico? Cujas saídas. Cujas saídas. Não só origens, sino saídas várias. São desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja que o Messias viria da eternidade. E já tinha saído várias vezes. Sempre que você vê a Yahvé aparecendo no Antigo Testamento, esse era o Messias, antes da encarnação. Várias vezes apareceu Moisés na sarça, apareceu Abraão, apareceu Isaac, a Jacó, a Agar, brigou Deus com Jacó. Muitas vezes apareceu. E disse Paulo que aquela rocha que seguia Israel era Cristo. Então, já ele tive várias saídas, várias aparições teofânicas. Esse era o ministério de Cristo antes da encarnação. Alguns pensam em Cristo como se fosse só depois que nasceu, mas ele estava na criação. Nada foi feito sem ser feito por ele. O Pai todo fez com seu Filho, por seu Filho, no seu Filho e para seu Filho. Ele é Criador. E a Bíblia fala do Espírito de Cristo que estava nos profetas, anunciando de antemão os sofrimentos e as glórias que viriam depois. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 1. Chegando quase ao capítulo 2. O Messias aparece várias vezes nas aparições de Deus. Quando Deus se aparecia, essa teofania, essa aparição de Deus, era o Verbo antes da encarnação, o príncipe de Yahvé. Diz, meu nome está nele. Quando fala que Yahvé envia a Yahvé. Aí aparece Yahvé que envia, é o Pai, e Yahvé enviado, o anjo da sua paz, que se angustiou e sofreu nossas dores, como diz a profecia. Valdria a pena estudar um dia só esses versículos. Mas aqui estamos fazendo um anúncio, já está estudado em muitos lugares. Mas aqui não sei se fez. Valdria a pena, porque tudo que tem a ver com Cristo é muito importante. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E aquele Verbo se fez carne, mas já era antes de se encarnar. E já tinha aparecido. Essa era a rocha. Seguia Israel. Disse Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10. Essas são as saídas daquele que seria o Messias. Daquele que nasceria em Belém como homem e que seria o Senhor em Israel depois de ser ferido. Mas agora diz aqui, portanto, aqui diz, o Senhor os entregará. A palavra mais exata, os deixará. Esse é quando o Senhor, depois da primeira vinda que veio em Belém para sofrer, ressuscitou, ascendeu e os deixou por um tempo. Trabalhar e negociar, e entretanto que eu volto. Os deixará até, não é para sempre. Ele veio, nasceu em Belém, sofreria aquele que estava na eternidade e apareceu várias vezes, nasceria em Belém como um homem. Seria ferido, mas seria o Senhor, e os deixaria, mas não para sempre, só por um tempo. Até quando? Até em que a que está em dores
tiver dado a luz, e o remanescente dos seus irmãos, dice aqui, voltará ou se unirá, dice a outra versão, aos filhos de Israel. Haverá um só rebanho e um só pastor no Messias. Aqui estão as duas vindas de Cristo. Não tem aqui em espanhol a tradução? Bom, depois podemos ver. Várias revisões. É um verso que tem muitas traduções. E tive que estudar. Consegui um livrão assim grosso, com conjugações de 501 verbos no hebraico conjugados. E segui, comparei todas, a ver qual de todas era mais perto. Neste caso, Reina Valera estava bem perto. Aí fala das saídas. Por isso, vou ler de novo com a base da tradução de Reina Valera, que foi pesquisada cuidadosamente. Você não tem que engolir, tem que comprovar. Amém? Mas tenho que falar. Dice, vou ler de novo. Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Messias, a persistência do Verbo e o trabalho dele antes da encarnação. Portanto, o Senhor os deixará até, depois da primeira vinda, ele vai ir à destra do Pai, mas não para sempre, até o tempo em que a que está em dores, a mulher que está em dores, tiver dado a luz, o tempo da angústia. Israel tem que receber o Messias, a igreja tem que amadurecer em Cristo. Então o restante, ou seja, o remanescente dos seus irmãos, o remanescente dos irmãos do Messias, se juntará com os filhos de Israel. Aqui se voltará aos filhos de Israel, se juntará aos filhos de Israel no Messias. Esta é uma profecia riquíssima, se você pode ler ela no hebraico. Aqui a tradução é um hebraico arcaico escuro. Tem muitas traduções demonstrando quão escuro é, mas por isso foi preciso estudar. E estou passando para vocês uma tradução mais perto do original hebraico. Aparece a primeira vinda, a segunda vinda, aparece a eternidade, as aparições teofânicas, o nascimento em Belém, aparece que seria ferido o juiz de Israel na cara, aparece que Jerusalém seria sitiada, mas que ele seria Senhor, mas que os deixaria, mas não para sempre, senão até que desse a luz aquela mulher que tem que dar a luz, e então voltaria, e o resto, o restante e remanescente dos seus irmãos se juntará com os filhos de Israel. Então, amados, por causa da hora, temos que parar aqui, mas isto tem muita tela que cortar. Mas pelo menos vamos ficar com estes pedacinhos, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Não engulha direto, mastique bem, comprove, amém? E só engulha quando esteja seguro que é a palavra de Deus que diz assim. Oremos. Querido Pai, agradecemos imensamente a oportunidade que nos dás de considerar estas porções da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque pertencem a estes tempos, já na volta da esquina, grande tribulação, tempo da angústia para Jacó, tempo de traição para teu povo, mas também tempo de luz, tempo de dar a luz, tempo de conversão, tempo de reinserção, tempo de glória, depois da dor, tempo de cura. Obrigado, Pai.
Em nome do Senhor Jesus. Ajuda a tua igreja a entender a tua palavra, porque as nações devem entender estas coisas. Tua palavra diz: as nações saberão isso. Ajuda-nos a compartilhar tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.